sou a Lívia Leite, sou dona da Canirim, artista por trás da Canirim, que é uma oficina, um laboratório, um projeto de eternização de plantas através de decorações e joias, com resina, que é a principal matéria-prima que eu uso também. Canirim significa broto de flor em Tupi-Guarani. Eu falei assim, quando eu tiver uma coisa muito importante na minha vida, eu achei que seria um filho, eu ia colocar o nome de Canirim. E aí surgiu a marca, então eu coloquei o nome de Canirim. Eu cresci numa família que os jardins eram recheados, assim. Eu tenho como referência a minha mãe, a minha avó. Cresceu em volta de quintais, assim, com plantas frutíferas, árvores frutíferas, plantas ornamentais, hortinhas dentro de casa. Quando eu lembro da minha infância com a natureza, é o pé de abacate que tinha na casa da minha mãe. Minha mãe tinha que dar os abacates e as pessoas pediam, porque era muito abacate, a gente não dava conta de comer, a família não dava conta de comer. Então, eu vi um pouco como as plantas criam essa relação, sabe, entre as pessoas, assim, e como, não só no sentido de usufruir do modo prático, mas também da relação que se cria com as plantas e as pessoas, né? Quando a gente precisou, infelizmente, cortar o pé de abacate, porque ele estava comprometendo a estrutura da casa, eu acho que foi um dos meus maiores lutos, assim. E aí, disso, um pouco me veio, assim, a sensação de que o meu trabalho também é um pouco isso, né? Que eu colho as plantas, desidrato as plantas para prolongar o ciclo de vida delas. Tem mais ou menos uns 7 anos, eu descobri a resina como matéria-prima e eu fiquei fascinada pela possibilidade de você cristalizar uma coisa num bloco transparente, assim, que eu fiquei fascinada. E a minha mãe, como ela sempre cultivou muitas coisas em casa, às vezes ela fazia pequenos cortes, assim, nas flores e colocava dentro dos livros. E aquilo desidratava a planta. Quando eu descobri a resina, eu falei, caramba, eu vou conseguir eternizar todas as plantas da minha mãe. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, assim. Aí as pessoas começaram a lembrar, a Lívia é a menina que eterniza plantas. Eu conheci uma menina na faculdade que ela me deu um estalo, assim, ela falou, cara, você está produzindo fósseis. A botânica, daqui a um tempo, vai olhar e vai falar, caramba, uma peça de uma planta que às vezes a gente nem encontra mais. Planta natural, ela, né, in natura, ela é um tipo de planta. A planta desidratada, ela é outro tipo de planta. Às vezes ela se mostra outra coisa completamente diferente. É claro que tem plantas que ficam bem parecidas, por exemplo, o girassol, né? A gente consegue desidratar o girassol na forma completamente, assim, fica bem bonito esteticamente. Existem vários métodos, né? Tem a prensa botânica, tem a sílica, tem o fubá com bórax, são técnicas que eu uso, assim. E, por exemplo, no fubá com bórax, a orquídea, ela fica bem transparente, assim, mas as veias dela aparecem muito. Então fica como se fosse um esqueleto de orquídea. E isso é muito bonito, porque ela não fica com a cor que ela fica in natura, mas no processo de hidratação ela mostra a sua outra anatomia, assim, suas outras formas, o que eu acho muito bonito e poético. Eu faço anéis, brincos, colares e adornos para casa, mini quadrinhos e quadros. No processo de secagem, as plantas já diminuem um pouco. Mas o que eu gosto de fazer também é usar partes da planta ou misturar a flor de uma planta com a folha de outra planta e criar essas composições entre as espécies, assim, para poder trazer uma estética realmente diferente.
elas estão na minha vida, assim, numa forma de totalidade. Eu não enxergo a minha vida sem plantas, não enxergo a minha vida sem cuidar de planta, sem desidratar a planta, sem eternizar a planta, não enxergo mais.